esse momento partilhando com você uma palavra. Se você puder, abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Feche os seus olhos. Imagine esse ato da criação, esse momento da criação. Meu Deus, quando nós fomos criados por Ti, passamos a depender completamente de Ti. Que nessa manhã, conforme foi orado pelo nosso pastor, que nós possamos saber viver o nosso começo. Que este teu filho, esta tua filha, seja tocado para viver o seu começo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o relato da criação de Deus. Como era no começo. Deus criou os céus e a terra, e uma terra sem forma, vazia. Eu quero usar esse ato da criação para falar sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Talvez alguns dos que estão aqui presentes já nasceram dentro de um lar cristão. Talvez você já tenha chegado ao mundo em um lar cristão. Seu início e a sua formação através do ensino dos seus pais, uma base do Evangelho. Ou talvez seja o contrário. Depois de muitos anos de vida, depois de ter passado uma trajetória de 20, 30, 40, 50, 60 anos, você chegou já formado na presença de Deus ao Evangelho. Mas eu acredito que mesmo quando isso acontece, a gente chega sem forma, vazio. Existe um caos na vida daqueles que construíram uma vida até bem-sucedida financeiramente. Um caos que só Deus é capaz de preencher, de cuidar, de ajustar, de arrumar. E assim como na criação, um espaço vazio, quando se fala do que existia, abismo, escuridão. Eu não sei quando você chegou ou se é agora, mas eu me lembro que eu vivi isso. Na minha adolescência, eu me vi sem desejo pela vida. Sem desejo pela vida, pensando em desistir. Porque tudo era um caos, caótico. Existia um abismo dentro do meu peito, e só quem tem esse abismo dentro do peito sabe do que eu estou falando. Um vazio que nada preenchia. E eu me lembro, isso é muito vívido na minha memória, porque eu não conseguia dormir, eu tinha terrores noturnos.
eu era assombrada nos meus sonhos. E eu me lembro que uma madrugada eu acordei e eu estava ali assustada, sem conseguir dormir, sem conseguir voltar a dormir. E eu falei para Deus: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque eu não aguento mais. Se você já fez essa oração um dia, você sabe o poder da resposta de Deus. Naquela manhã Deus me respondeu, porque naquela madrugada, enquanto existia uma treva dentro da minha alma, um abismo que ninguém conseguia ocupar esse espaço, eu percebi o Espírito de Deus que pairava ali sobre mim. E eu pedi que Ele atuasse na minha vida. Se você vive essa treva, ou se você já viveu essa treva, você sabe o caminho. O Espírito de Deus, Ele está disponível para mover e transformar histórias. Se eu parasse para perguntar aqui, eu tenho certeza que você saberia me dizer de pessoas que você conhece que foram transformadas. Falaria de você mesmo. Mas a grande questão não é o caos que Ele põe em ordem, ou o vazio que Ele preenche com bênção, ou o abismo que Ele coloca como firme. A grande questão é que muitas das vezes, quando as coisas começam a ser colocadas no lugar, nós achamos que está pronto, está feito, está posto. Quando a gente lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, se nós formos pontuar, e se você tiver com caneta e quiser anotar isso, ou anotar no seu celular, você pode anotar isso. Todos os versículos do processo da criação. A cada ato, a cada palavra, Deus ia olhando para o que estava pronto e via o quanto isso era bom. Mas mesmo vendo o quanto era bom, Ele continuava no ato. Porque ser preenchido das coisas de Deus, ser transformado pelas coisas de Deus, é um processo, e esse processo é bom. Quando você vê o versículo 10 do capítulo 1, no versículo 3, Deus disse: haja luz, vem o processo da luz. Versículo 6, Deus diz: haja entre as águas firmamento, vem o processo do firmamento se fazendo. Versículo 9, Deus disse: ajunta-se num lugar as águas debaixo do céu e apareça a parte seca, e isso acontece. E no versículo 10 diz assim: a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Cada coisa no seu lugar. Bom. Versículo 12. A terra fez brotar a vegetação. Houve tarde e manhã. Versículo 14. Que haja luminares. Versículo 18. Deus viu que isso era bom. E assim nos versículos 21, 25, 31. No versículo 31, após criar o homem, colocar o homem ali naquele lugar, Deus diz assim: Deus viu que tudo o que havia feito, e viu que tudo havia ficado muito bom.
Nós estamos falando de Deus, do processo da criação. Nós, como filhos de Deus, precisamos viver esse aperfeiçoamento a cada dia. E eu preciso dizer algo para você. Existe um risco para nós, quando nós, nas nossas limitações humanas, nos confundimos, nos iludimos, achando que porque está bom, o processo acabou. Está pronto. Não está pronto. Quantos anos você tem na sua caminhada com Cristo, no Evangelho? Quantos anos você tem desde que você desceu as águas do batismo? Se nós olharmos para aquilo que está posto e nos iludimos porque está pronto e achar que está bom, perdemos. Perdemos porque nós começamos a viver um processo de auto-engano. Viramos uma colcha de retalhos. Eu costumo dizer que é o crente de retalhos. Sabe como é o crente de retalhos? Versículo ali, versículo aqui. Vai pegando versículo da Bíblia. Eu concordo com isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Deus nos fez para sermos inteiros. E esse processo de inteireza, ele tem tempo e detalhes. Quando você olha para a sua própria vida e você vê que tudo está bom, seu casamento está bom, seu trabalho está bom, mas vem um abalo, algo que ainda está por fazer. Esse abalo, esse algo que está por ser feito, por fazer, pode ser o lugar onde Deus vai tratar você como você nunca foi tratado antes, como você nunca foi tratada antes. Paulo viveu isso. Enquanto Saulo, cidadão romano, homem conhecedor das leis, fiel a Deus, ele estava pronto. Ele estava tão pronto que ele se colocava na condição de perseguir aqueles que seguiam a Cristo. E no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele se encontra com Cristo, ele tem a visão de Cristo. Ele é refeito. Tudo que ele tinha é colocado à prova, tudo que ele tinha vem abaixo e ele é refeito. Você está pronto para ser refeito? Para viver esse processo de reconstrução? Amados, viver o processo de reconstrução depende de como nós escolhemos viver na presença de Deus. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, está escrito assim: os que pertencem a Cristo crucificaram com Ele as suas paixões e os seus desejos. Versículo 24. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A partir do momento que Deus pega tudo aquilo que é caótico, tudo aquilo que é humano, e começa a dar forma, Ele prepara um novo tempo para a sua vida. E você precisa estar pronto para viver esse novo tempo, para andar nesse novo tempo, para assumir esse novo tempo. E estar pronto para viver isso é aceitar ser tratado por Deus.
É entregar essa forma que está em você e deixar que Ele te transforme. É pegar os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos, entregar tudo a Ele, esperando que Ele comece a direcionar. Mas você precisa ter a sua escolha. Andar pelo Espírito é aceitar que o Espírito de Deus, que antes não estava em você, mas Ele estava ali a todo tempo a seu alcance, e a partir do momento que você o alcança, você começa a ser entalhado, preparado no seu caráter. O caráter do homem de Deus, o caráter da mulher de Deus, um caráter íntegro, transformado. A nossa natureza terrena, a nossa natureza humana, ela é ciumenta, ela se perde nas paixões. A nossa natureza humana, ela é violenta, ela é efêmera, ela é volúvel. Nós somos levados, se nos deixarmos levar pelas nossas emoções. Viver pelo Espírito é pegar as suas emoções e submetê-las à vontade de Deus. A partir do momento em que você começa a submeter a sua vida à vontade de Deus, as coisas que estão em você, elas vão perdendo força, e as coisas de Deus começam a ganhar força na sua vida. E isso é saudável. Isso é saudável. Viver pelo Espírito é não ser aquele crente retalho. Imagina uma colcha de retalhos, é bonita, né? Quem gosta aí de costurar, quem já costurou, ouviu uma colcha de retalhos, ela é bonita, mas elas são uma somatória de pedaços, que às vezes nem combinam, mas ajustadinho fica bonito. Faça uma reflexão interna, quais são as áreas da sua vida em que você está ajustando as coisas para tentar se encaixar na palavra. Faça uma reflexão para ver quais áreas da sua vida continuam como um abismo, que chega às vezes a ser intransponível, onde Deus não acessa. Nem você acessa Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me disse assim: eu fui visitar a igreja evangélica, mas eu não me identifiquei. Se eu for olhar para o que está na Bíblia aqui, se você for olhar para o que está na Bíblia, a gente não vai se identificar com o que está na Bíblia mesmo, não. Porque a nossa natureza, a identidade dela é a carne. É o desejo muitas vezes de subjugar o outro. É a luxúria, é a contenda. Quando eu olho para a minha carne e eu começo a olhar para o que está aqui na palavra, a única coisa que me resta, se eu quero ter a identidade, como a gente tem aprendido aqui na igreja, se eu quero ter a minha identidade transformada para ser um cidadão do céu, eu preciso me reconstruir. Eu preciso me refazer. Eu preciso aceitar a minha condição e olhar para Deus e falar: Deus, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu não sou nada. Mas todas as vezes em que nós nos agarramos no bem que nós achamos que fazemos, eu vou lá e eu dou uma esmola, eu dou um prato de sopa, eu dou uma roupa, eu sou uma boa pessoa, eu faço bons atos. Mas eu não brigo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse para mim assim: eu não tenho pecados.
eu não tenho pecados. E aí eu disse para ela assim: acabou de pecar. Acabou de pecar. Se eu disser que eu não tenho pecados, que eu não tenho uma natureza pecaminosa, eu estou pecando nisso. Porque todos pecaram, é o que está escrito, foram destituídos da graça de Deus, mas é a graça de Deus que nos acolhe. Mesmo para aqueles que nasceram no Evangelho, eles foram se fazendo à medida em que conheceram a palavra. O pastor acabou de apresentar uma criança, 2 crianças aqui agora, e ele falou isso. A criança não tem consciência do pecado, mas à medida em que ela vai vivendo os seus dias, as coisas vão se tornando conscientes para ela. E à medida em que eu tomo consciência, se não vier uma segunda consciência, que é: eu sei o que é isso, eu dependo de Deus, esse vazio vai ser um lugar de morada dentro de mim. Esse caos vai ser um lugar de morada dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele está acessível para você transformar qualquer que seja a área da sua vida. Muitas pessoas têm luta na área da sexualidade. O Espírito Santo de Deus está disponível para te auxiliar nisso. Muitas pessoas têm lutas no caráter. Muitas pessoas são vítimas das suas próprias emoções, do seu ímpeto, do seu impulso. Tem uma área na sua vida onde está tudo muito bem ajustado com Deus, mas a sua mente é adúltera, o seu coração é adúltero. Amados, a natureza humana, ela nos faz viver assim, retalhos. E se eu tentar me identificar com o que eu concordo na Bíblia, daí a pouco eu sou toda de retalhos. Eu concordo com isso, mas isso eu não concordo, isso não está valendo. Daqui a pouco eu estou querendo reescrever a Bíblia, achando que a Bíblia não é mais atual. Está ultrapassada. Se tem algo que eu preciso reescrever, é a história da minha vida. Se tem algo que eu preciso reescrever, são os meus projetos, é o meu caminho. Amados, se nós não fizermos isso, um vazio eterno ficará dentro de nós. E como diz um pensador, eu não me lembro quem agora, ele disse que todo ser humano tem dentro da sua alma um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio que está aí. Se a sua luta é na sexualidade, ore a Deus. Peça a Deus que lhe sustente, que lhe oriente. Algumas pessoas passam por diversos relacionamentos, entram de um para outro e repetem relacionamentos ao longo da vida. E aí saem desses relacionamentos dizendo: ah, homem não presta, mulher não presta, é tudo igual. Mas quem saiu de relação em relação, tentando se identificar, não é igual, vou passar para trás, não é igual, não é igual. Quem é que saiu e movimentou? É a pessoa. Isso aqui, amados, é para você olhar e pensar assim: vou me olhar, fazer encarar realmente o que está dentro de mim. Olha o que diz em Efésios. Efésios, capítulo 4. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Foram ensinados a ser renovado no seu modo de pensar,
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa velha criatura, esse velho ser que mora em nós, ele precisa ser transformado. E é a palavra que nos transforma. Você não vai ser transformado se você não conseguir ler a Bíblia. Se você não se assemelhar ao que está aqui. E eu já ouvi gente dizer assim, mas quando eu leio a Bíblia, eu me sinto julgado pela Bíblia. Porque é difícil ser o que a Bíblia diz. Ninguém disse que seria fácil. E se nós nos sentimos julgados, é porque de alguma maneira nós estamos ali naquele pleito, naquela luta, naquele local de julgamento. E não é a Bíblia que nos julga. Ela aponta o caminho. Mas se existe um mapa que aponta um caminho, e eu ignoro o mapa e sigo outro caminho, errado não é o caminho. Eu estou errado porque eu não olhei no mapa. Porque eu não aceitei a orientação desse mapa. Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês isso é um sinal de salvação da parte de Deus. Seremos afrontados quando nós escolhermos viver aquilo que é justo, aquilo que é correto. Seremos expostos, ficaremos em evidência. As pessoas, alguns irão nos julgar, mas não é a isso que nós tememos. O nosso temor deve ser não ter o nosso nome escrito no livro da vida. E ainda, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz algo que eu gosto muito. Irmãos, Filipenses 3:13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado algo, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Precisamos esquecer o passado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que já passou. Lembra quando eu falei aqui? Talvez você já tenha passado pelo processo do caos. Ou talvez você esteja passando agora. Mas tem pessoas que saíram do caos e a vida dela continuou caótica, só que aqui na mente. Tem gente que já foi pobre um dia, e aí eu vou dizer, gente, pobre é pobre, não é humilde. Humildade e pobreza são coisas muito distintas, tá? Porque eu conheço muito rico, humilde, e conheço muito pobre, soberbo e arrogante. Mas tem gente que já foi pobre um dia, de pobreza mesmo, financeira. E hoje tem dinheiro, mas ainda vive como se tivesse na falta. Não consegue desfrutar daquilo que conquistou. Ainda vive uma vida de falhas, de carência.
não consegue se alegrar naquilo que produz. Tem gente que foi traído um dia e até reconstruiu a vida, mas vive a cada dia como se estivesse sendo traído. Tem gente que foi abandonado, rejeitado, mas vive a cada dia como se tudo que tivesse ao seu redor estivesse abandonando e rejeitando ele. Eu não consigo viver essa nova criatura, viver essa beleza da construção de Deus, se eu me estiver agarrado ao sofrimento. Você sofreu já na vida? Tem gente que já foi abusado, tem gente que já apanhou, tem gente que quase morreu, tem gente que foi pobre, tem gente que foi mentiroso, tem gente que foi adúltero. Mas quando assumiu um novo modo de viver, teve de Deus a oportunidade de ser reconstruído, de ser refeito. Mas se isso não acontecer aqui, nos meus pensamentos, no meu modo de pensar, se o meu modo de pensar não for novo, pode até estar bonitinho do lado de fora, mas ainda assim vai ter um vazio dentro de mim. Eu te provoco a viver esse novo jeito de pensar. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Esquece daquilo que não faz parte mais da sua vida, que te tornou prisioneiro um dia. Assume a sua nova identidade com Deus. Deixa as pessoas te olharem e perceberem a diferença de Deus na sua vida, mesmo que isso exige de você abrir mão de algumas coisas. Lembra que, se você não assistiu essa pregação, eu recomendo que você assista, procure no YouTube, tem essa pregação do pastor. Quando o pastor, exatamente nesse local aqui, ele falou que quando Jacó vinha andando, arrastando a perna, alguém, olha, lá vem Jacó. Parece ele, mas o modo de andar é diferente. Deus está te dando a oportunidade de ter um novo modo de andar, um novo modo de pensar, um novo modo de ser. Deus nos dá a oportunidade de sair do caos e de viver aquilo que é maravilhoso que Ele preparou para nós. E aí eu quero finalizar essa manhã lendo com você no livro dos Salmos, Salmo 139. Salmo 139. Antes de ler Salmo 139, deixa eu ler Tiago. Eu não posso encerrar sem ler essa leitura de Tiago. Tiago, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23. Vou ler o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha o que diz verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e nela persevera na prática dessa lei, não esquece o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tanta gente em busca da felicidade. E aí eu diria para você, busque o contentamento, porque felicidade vem, tristeza vem, mas o contentamento, ele está intrinsecamente ligado com a gratidão de viver aquilo que Deus faz por você. Talvez, nesse momento agora, você se lembre do que você era e do processo que você já chegou. Talvez nesse momento agora você esteja muito triste porque acha que não evoluiu muito ainda.
Mas é a oportunidade que você está tendo agora, quando eu li para você, no livro do Gênesis, no capítulo 1. A cada ato da criação, Deus viu que era bom. Comece a ser grato pelo processo da sua reconstrução com Deus. Entender essa reconstrução. No Salmo 139, no verso 13, 14, 15 e 16. Guarda esses versos para você pensar sobre ele depois. O salmista, ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me recebeste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias, os meus dias determinados que eram para mim. Eles foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Quando você se olha no espelho, se vê. Às vezes a gente está fazendo isso quando a gente se arruma, né? Se arruma e se olha no espelho, aí sai, aí olha de novo. Quem gosta de espelho sabe o que eu estou falando. Para olhar a sobrancelha, para olhar o batom, para olhar o cinto. Mas a gente esquece. Nós não podemos nos esquecer que muito antes de sermos chamados à existência, Deus já sabia a sua história. Deus sabia quantos dias de vida você teria. Ele sabia quais seriam as suas lutas. Mas o Espírito de Deus está disponível nesse momento para você superar cada uma delas. Se você puder, feche os seus olhos. Lembra do dia em que você foi chamado por Deus. Lembra da oração que você fez, talvez em palavras, talvez em silêncio. Lembra de quem você pensa de você mesmo. Talvez você se sinta alguém inapropriado. Mas Deus olha para você e Ele vê uma história diferente. E Ele deixou o Espírito dEle disponível para você recorrer a isso. Para a sua vida ser ordenada, organizada. Para que você consiga viver todos os seus dias olhando aquilo que é bom, aquilo que é ruim, olhando aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser refeito, e se colocando disponível para Deus. Meu Deus, os teus filhos nessa manhã estão olhando para a própria vida. Tira aquilo que impede este teu filho e essa tua filha de se olhar. Faz cair por terra agora todo orgulho, toda altivez, todo sentimento, meu Deus, que talvez esse coração e essa mente arroga para si. Nós queremos enxergar, meu Deus, em nós as nossas vulnerabilidades, aquilo que nos torna fracos. Nós queremos olhar para isso, Senhor, tirar o véu que nos impede de saber quem somos. E assim como Saulo, que viveu um processo onde se descobriu sendo um cego, nós possamos, meu Deus, a todo instante perceber o que precisa ser mudado em nós. Se
Se você puder, fique de pé no seu lugar. Cante essa canção. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que chegasse só a ti. Não existe vazio que Deus não possa preencher. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe caráter que não possa ser refeito por Deus. Deus, Ele é capaz de te dar aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Deus foi capaz de transformar do nada toda a beleza da vida. Deus te formou no ventre da sua mãe. Se nessa manhã ou em qualquer outro momento você estiver ouvindo essa palavra e por alguma razão você começa a sentir que a sua vida já não tem mais sentido, se você está enfrentando essa luta para conseguir continuar encontrando contentamento na vida, fala isso para Deus. Peça socorro para Deus. Mesmo que você não acredite, peça socorro para Ele. Diga para Ele tudo aquilo que se passa em seu coração e em sua mente. Diga para Ele tudo aquilo que você sente. Ele é capaz de te sustentar e transformar a sua história. Ele é capaz de pegar o caos e organizar. Deus não se importa se você esteve envolvido em pecados, em mentiras. Deus não se importa com o seu passado. Deus tem uma vida nova preparada para você. Você só precisa aceitar
esquecer o seu passado. Deus tem um futuro preparado para você. Bênçãos perfeitas para o seu casamento, para a sua vida. No dia de hoje, decida colocar a sua vida nas mãos dele. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo, eu já desci nas águas do batismo. Decida no dia de hoje colocar o seu caminho nas mãos de Deus. Peça a Ele para transformar isso que está escondido dentro da sua mente, que você esconde. Peça a Ele para tirar toda a soberba do coração, toda a altivez, todos os medos. Meu Deus, nessa manhã, acolhe os teus filhos, acolhe os pedidos dos teus filhos, as necessidades que ele tem, que ela tem. Transforma, meu Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como fonte e como monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Veja que acerto, oh Deus, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meu Deus, leva os teus filhos para casa, guardado pelas tuas mãos e pelos teus cuidados. Dá um restante de domingo abençoado. Os teus filhos que estão em casa possam sentir a alegria da tua presença. Que a semana dos teus filhos seja uma semana de vitória. Livra a vida dos teus filhos de laços. Dá discernimento para entender o bom caminho. Discernimento para entender quando precisa ser mudado algo. Guarda e abençoa os teus filhos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, do nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vão em paz, Deus abençoe.